Oi, gente! Mais um dia aqui. Hoje eu vou falar sobre o medo que me parou muitas vezes, que me impediu de avançar em algumas coisas, que me impediu de concretizar alguns projetos, o medo que me paralisou diante de algumas situações e como eu tenho feito para superar e passar por cima desse medo. Eu quero falar isso com vocês. Mas antes, deixa o seu curtir, se inscreve no canal e deixa um comentário aí pra gente se conhecer melhor. Bom, o que é o medo? O medo é paralisia da sua fé. Forte, né? Mas o medo é quando você deixa de acreditar, quando você para de olhar para o Senhor, quando você para de ver o que o Senhor pode fazer, quando você para de ver a grandeza de Deus na sua vida, quando você deixa de acreditar na fidelidade de Deus, o medo, ele te paralisa diante de situações, diante de tomadas de decisões, diante de coisas que você deveria fazer para avançar na sua vida. Vem o medo para te poupar de esforço, te poupar de frustração e faz com que você não faça nada, que você fique inerte diante das situações. O medo, ele é um grande inimigo da gente. Eu já sofri muito com medo. Eu sempre achei que eu era uma pessoa, eu sempre me defini assim. Antes de buscar o meu autoconhecimento e de buscar as chaves que a palavra de Deus nos traz, eu dizia que eu era uma pessoa muito resistente a mudanças e que eu detestava estar errada. Alguém gosta de errar? Ninguém gosta de errar. Só que se eu não erro, eu não faço nada. Quem nunca erra é porque não tá fazendo nada. Então eu por muito tempo eu me defini assim e nunca disse que eu tinha medo de fazer as coisas, mas não admitir uma característica nossa é uma forma de ter aquilo como estimação, como um bichinho de estimação. O medo era meu bichinho de estimação. Chutei de novo, acho que eu faço isso em todos os vídeos. Eu tinha medo, assim, eu pensava, vou começar tal projeto, vou criar o meu canal. Aí eu pensava, as pessoas não vão gostar, as pessoas não vão assistir, não vou ter inscrito, não vou saber o que falar, não vou ter criatividade para postar tantos vídeos assim. E eu achava que tudo isso era porque eu era uma pessoa muito segura, no sentido de não querer errar, então eu buscava muito, pensava em tudo antes. Só que eu pensava em tudo e esse tudo fazia eu desistir, fazia eu não avançar. Eu ficava com aquele projeto. Eu ficava aperfeiçoando aquele projeto a ponto de de botar ele na gaveta e pensar numa outra coisa, para eu também botar na gaveta depois. E por quê? Porque eu não olhava pro Deus que cuida de mim. Porque eu tinha o medo de fracassar. Era o medo de fracassar que me impedia de avançar. Eu pensava, se eu pensava em todas as possibilidades daquilo dar errado, é lógico que eu não vou fazer. Pra que eu vou buscar uma coisa que eu já sei quais são as formas daquilo falhar? Mas hoje eu sei que eu só falho naquilo que eu não faço ou naquilo que eu desisto. Porque se eu não desistir, tem como dar errado. A determinação muda tudo, mas isso é o tema de um outro vídeo. Hoje eu vou falar sobre o medo. O medo é quando a sua fé paralisa, quando você deixa de olhar para o Criador, quando você deixa de olhar para Jesus Cristo, que disse: eu venci o mundo. Ele disse: eu vou, mas quem ficar vai fazer coisas maiores do que eu fiz. Ou seja, Deus deixou com a gente um poder inestimável. A gente é que não sabe usar. Porque a terra foi criada para nós governarmos. Se a gente não tá fazendo isso é porque o medo tá controlando a nossa vida em muitas coisas. Ou porque a gente não tem noção de quem a gente é. Eu vou fazer um vídeo falando sobre isso, sobre a identidade. Que eu acho que assim, eu tô fazendo os vídeos, como eu disse pra vocês, é uma forma de eu transbordar coisas que vêm mudando na minha vida, pensamentos que vêm mudando na minha vida. E quero transbordar na vida de outras pessoas. O medo, o medo é a maior causa de eu não ter feito muitas coisas na minha vida até hoje. Um monte de coisa que eu pensei. Eu tenho uma mente muito criativa, eu crio muitas coisas e não fazia, que agora eu já faço. Eu crio muitas coisas, criava muitas coisas e muitas coisas eu colocava na gaveta pelo medo de avançar, pelo medo de fracassar, pelo medo de seguir adiante.
E o medo, como eu estava falando, o medo é quando você deixa de olhar para o seu pai. Porque Jesus Cristo veio e morreu naquela cruz e nos colocou como parte integrante da família de Deus. Nós deixamos de ser servo e passamos a ser filhos de Deus. Certo? E Deus é presente, e Deus é fiel, e Deus nos fez promessas na Bíblia. E quando nós deixamos de acreditar em tudo isso, quando nós deixamos de olhar para tudo isso, nós passamos a ter medo, porque a gente olha para as circunstâncias da terra e a gente fecha os nossos olhos espirituais, a gente vira as costas para o poder de Deus, vira as costas para o poder que Deus nos deu, vira as costas para a autoridade que Deus nos deu, vira as costas para Deus, acredite ou não. Mas se você deixa o medo te controlar, é porque você tirou Deus da parada. Você pegou Deus, colocou ele ali no cantinho e falou, peraí, Deus, que eu vou escutar meu medo agora. E aí você para. Você chega à situação, você fala assim, peraí, Deus, não vem agora não, que agora, olha, tem uma coisa aqui pra resolver, melhor o senhor nem vir. Fica longe. Aí você põe Deus pra lá, olha pro problema e faz o quê? Afunda na água, né? Você tá lá andando sobre o mar, olhando pra Jesus, de repente, você olhou pra tempestade, meu amigo, aí você vai afundar. Então não faz isso, não deixa Deus de fora. Jesus venceu o mundo, ele veio aqui, ele teve a morte de cruz e ele subiu ressurreto e está ao lado do Pai, deixou o Espírito Santo para cuidar de nós e disse que ia deixar o Espírito Santo para cuidar de nós e disse pra gente assim, no mundo tereis aflições, mas tens bom ânimo, eu venci o mundo e nós somos, e Deus deixou para nós todo o poder, porque quando Jesus Cristo disse que nós éramos filhos de Deus igual a Ele, então tudo que Ele fez a gente também pode fazer. Só que assim, a gente não tem noção do poder que foi nos dado. A gente não usa o poder que foi nos dado. A gente vira as costas pro poder que Deus nos deu para olhar para os problemas, para olhar para a circunstância, para olhar para tudo que pode dar errado e deixar o medo falar aos nossos corações. Ao invés da a gente ouvir a voz de Deus que diz, filho, estou contigo, a gente olha para as circunstâncias, a gente olha para tudo que pode acontecer de ruim. E faz o quê? Para. Não faz, não avança, não... Assim, eu já tive experiências de eu sentir que Deus me mandou fazer alguma coisa e não fazer por medo. Ah, porque a pessoa, por exemplo, Deus, eu sinto no meu coração que eu devia falar alguma coisa para uma pessoa e penso, mas a pessoa pode não gostar. Mas a pessoa pode não aceitar muito bem. A pessoa pode nem partilhar dessa mesma fé que eu. E daí? O meu papel era falar. Daí por diante é o trabalhar do Espírito Santo. Eu não posso controlar as outras pessoas. Isso é um erro muito grande também que a gente comete. Eu vou até fazer um vídeo sobre isso agora, me deu essa ideia. A gente achar que a gente pode controlar. Meu filho acordou, acho que meu marido vai pegar ele. Pegou. A gente achar que a gente pode ter controle sobre... A gente tem controle sobre aquilo que a gente faz. Então, se você tem que fazer alguma coisa e você não faz porque você está preocupado com o que os outros vão pensar, ou que os outros vão rir de você, ou que aquilo vai dar errado, ou que aquilo pode ser uma frustração, ou que você pode falir, ou que aquilo... Eu falei, olha, eu vou te fazer uma pergunta, assim, é muito simples. Você tem um projeto, você tem uma ideia, e se você fizer tudo, se você pegar e fizer aquilo, e der tudo errado, você vai ficar pior do que você está ou você vai voltar para onde você está? Exatamente para o mesmo lugar. Porque se você for voltar para o mesmo lugar, você está com medo de quê? Na pior das hipóteses, você vai ficar onde você está. Dificilmente você vai ter alguma coisa que vai fazer você ficar pior do que você já está hoje. Entendeu? Não que você esteja ruim, mas o projeto é para você avançar. E se você não avançar, o que acontece? Deu errado? Deu? Aprendeu, meu querido. Se você aprendeu, já é melhor do que não ter feito nada. Entende? Quando a gente faz uma coisa, erra, a gente aprende e não faz mais aquele erro. Só que se a gente pensa numa coisa e não faz, a gente não aprende, a gente fica frustrado porque não fez e a gente dá a chance de outra pessoa conseguir ir na nossa frente. E as pessoas avançam e a gente tá sempre estacionado no mesmo lugar. Porque o medo controla a gente. O medo é uma forma do nosso cérebro da gente poupar energia. Tudo que o cérebro vê que é novidade, ele pensa, meu Deus do céu, eu nunca fiz isso.
Acho melhor não fazer. Ele acende uma luzinha assim na sua cabeça. Só que aí cabe a você decidir se você controla você, ou se o seu cérebro é que te controla, ou se é você que controla o seu cérebro. Bom, por aí vai, né? Você tem que saber que o medo não pode controlar você. Entendeu? Sentir medo, eu sempre falo isso pro Matheus, que tem 9 anos. Sentir medo não tem problema nenhum. Tudo bem sentir medo. O problema é o que você faz diante do medo. Quando você sentiu o medo, você para e não vai mais adiante, então significa que o medo é maior do que a sua fé, que o medo é maior do que Jesus, que o seu medo é maior do que o Deus que você serve. Né? O Deus é maior do que o seu pai, na verdade, porque em Gálatas diz que depois que Jesus veio e morreu na cruz, nós deixamos de ser servos, passamos a ser filhos através de Cristo Jesus, ou seja, a gente deixou de acreditar no nosso Pai Celestial para acreditar no medo que falou assim pra gente, olha, isso aí pode não dar certo. Tudo pode não dar certo. Se você não quer errar, melhor você não fazer mais nada. Se você for se preocupar com o que os outros vão falar, melhor você não fazer mais nada. Se você não se preocupar se os outros vão rir da sua postura, do que você tá fazendo, do seu projeto, sei lá, melhor você não fazer mais nada. Agora, se você pensar, eu tenho um pai, né? Um pai que tá no céu, que é maior do que todas essas coisas, criador dos céus e da terra. É o meu pai. Então, eu tenho medo de quê? Ele é dono disso aqui tudo. Tudo isso aqui foi ele que fez e ele deu para eu governar. Deus criou a terra para nós governarmos. Você tem medo de quê? Deus não te fez para você paralisar na frente do medo. Ele não te deu espírito de temor, mas de ousadia. Então, se o medo vem, você olha para o medo e fala assim, você não me para. Porque o meu Deus é muito maior do que o medo, por maior que seu medo seja. O seu Deus é muito maior do que qualquer coisa que pode dar errado. E outra coisa, se deu errado, é aprendizado. Só evolui quem erra. Quem não erra, não faz nada. É porque não tá fazendo nada. Então, o meu recado para você hoje é, faz. Tá com medo? Vai com medo mesmo. Segura nas mãos de Deus e vai, porque Deus está com você. E Ele é maior do que todas essas coisas. E se você cair, Ele é seu pai, Ele vai estar ali do seu lado para te levantar. Se der errado, você vai aprender, você vai evoluir. É sempre em frente. Essa frase do Renan. Pra frente sempre. É isso aí, gente. Não nada de olhar para trás. Ninguém quer virar estátua de sal, né? Eu não quero, você quer? Então, vamos pra frente e vamos seguir confiantes de que tudo vai dar certo. Se não deu, vai dar. Se isso não deu certo, outra coisa vai dar certo. Tudo é aprendizado. Errar, não tem nada de errado, não tem nada de mal em errar. Você evolui quando você erra, você só não evolui quando você não faz nada. Quando você fica improdutivo, quando você deixa o medo te controlar a sua vida. A Bíblia nos garante tantas coisas, eu até deixei aqui escrito, ó. A Bíblia nos garante provisão, proteção contra os inimigos, contra outros deuses, morte, exércitos e guerras, reputação, dias maus, filhos, futuro, pavor repentino, segurança, acontecimentos fora do controle, saúde, tudo isso é o que a Bíblia nos garante, a palavra de Deus nos garante proteção em tudo isso. Pensamentos ansiosos, ameaças e sofrimento. Tudo isso está na Bíblia, está na palavra de Deus. E você está querendo parar por quê? Deixa esse medo para trás. Não foi Deus que te deu medo. Não foi Deus que te deu medo. Deus te deu ousadia. Se o medo está querendo te atrapalhar, ele está querendo te afastar dos seus projetos com Deus, do seu propósito. Então, passa por cima dele que nem um trator. É isso. É o que eu tenho feito, tem dado certo, tô muito feliz, assim, só eu sei o quanto eu já sofri por causa de medo, o quanto o medo já a sensação que é você deixar o medo falar e o medo ser mais forte que você, que a sua vontade de vencer. Eu não desejo passar por isso nunca mais e eu quero te desafiar a destruir esse medo. Toda vez que ele aparecer, você vai falar, o meu Deus é muito maior do que você. E eu vou prosseguir com você querendo me impedir ou não, eu vou seguir em frente sempre. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Deixe o seu curtir e se inscreva no canal. Um grande beijo e até o próximo vídeo.